Hoje quem nos fala é nosso companheiro do Francisco de Assis, João Paulo. Fique à vontade. Boa noite a todos. Gente, que desânimo. Eu faço isso lá na minha casa. Quando o pessoal responde esse boa noite fraquinho assim, eu reclamo. Vamos de novo? Boa noite a todos. Ótimo. Precisamos lembrar do Cristo quando Ele diz: tendes bom ânimo, né? Precisamos ter bom ânimo. Que Jesus, nosso Divino Mestre, nos envolva a todos através dos trabalhadores espirituais desta casa e a mim particularmente auxilie para que eu possa vos falar daquilo que preparamos para esta noite. Jesus, compreendendo as sérias limitações do povo que vivia há 2000 anos, com um nível de consciência bastante precário, e isto nós podemos perceber quando olhamos o nível de consciência em que nos situamos no presente momento. Se hoje nós temos uma consciência tão ainda apequenada, imaginemos a dificuldade do povo de há 2000 anos. E Jesus, naturalmente, compreendendo esse nível de consciência que estaria sendo, digamos assim, trabalhado através dos tempos e com tanta morosidade, Ele falou-nos muito dos seus ensinamentos através de parábolas. E essas parábolas trazem ensinamentos maravilhosos que precisam ser compreendidos, reflexionados até hoje. Uma delas nos conta do mal rico. Diz a parábola: existia um homem muito rico que vivia vestindo-se de linho e tecidos naturalmente finos, e vivia ricamente em seu palácio. Fartamente comia e bebia, e à sua porta vivia também Lázaro, estirado ao chão, cheio de chagas, que os cachorros vinham lamber-lhe. E Lázaro vivia à porta do palácio, aguardando que lhe fossem dadas as migalhas que sobravam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E um belo dia, Lázaro morre, desencarna, como nós dizemos hoje, e vai ter com Abraão numa condição invejável ou numa condição maravilhosa. Passado algum tempo, morre também o rico, e o rico desperta numa região infernal. Observa ao longe Lázaro no seio de Abraão, e nos tormentos em que vivia naquele lugar, ele roga a Abraão que permita possa Lázaro
molhar os dedos em água e colocar o dedo molhado em sua língua que ardia em brasa. Abraão diz a ele que isto não seria possível. Do lugar aonde se encontravam existia um grande abismo e não seria possível que Lázaro fosse atendê-lo nas suas agruras. O rico então roga a Abraão que permita que Lázaro vá até a casa dos seus irmãos para alertá-los sobre o destino que os aguardava, já que ele estava constatando isto por si mesmo. E Abraão diz a ele que isto também não seria possível, porque os seus irmãos, a sua família, já tinha Moisés e os profetas. Se eles não ouviam Moisés e os profetas, por que ouviriam a Lázaro? E eis aí uma história interessante, uma parábola interessante, porque retrata o nosso egoísmo, esse sentimento infeliz que há 2000 anos continua arraigado no nosso coração, nos trazendo dificuldades muito grandes, severas, difíceis. O rico ignorou a presença de Lázaro, porque no seu egoísmo ele era um privilegiado, e de certa forma era, mas insensível, completamente insensível e desconhecedor, naturalmente, das leis que regem a vida. Porque quando nós conhecemos e reconhecemos a importância destas leis, é que Deus, nosso Pai, que não nos é possível conhecer e dele saber com proximidade, nos é possível saber dele através das suas leis, que atuam sobre todo o universo. E uma das suas leis é a lei de ação e reação, ou comumente, como se conhece também nas tratativas do Oriente, a lei do karma. Karma, para quem não sabe, quer dizer simplesmente ação. E o karma tem, digamos assim, a sua natureza moral definida sempre pelo agente da ação, que somos nós. Se a ação é boa, na contabilidade da nossa existência, ela estará registrada como tal. Mas se a nossa ação é infeliz, ela é negativa, ela contraria as leis do Pai, também será anotada como tal. E nós deveremos responder por toda atitude infeliz que tenhamos perante as leis do Pai. Tem muita gente que diz que nós estamos pagando as nossas dívidas. Eu não gosto desta definição. Eu acho que Deus não pune, porque pagar dívida fica assim meio que no campo da punitividade, né?
da punição, e Deus é educativo nas suas leis. Então nós temos que fazer uma reparação diante das nossas atitudes infelizes. O que Lázaro fez foi viver a sua vida resignadamente. No seu íntimo, talvez, ele tivesse consciência de que estava ali a resgatar uma atitude equivocada do passado, e resignadamente permaneceu à porta daquele que podia amenizar o seu sofrimento e não o fez. Não o fez. E o rico, da sua parte, comete também um erro grave, tem uma atitude infeliz, porque ignora a presença daquele que necessita. E nós precisamos, olhando esta história, esta parábola de Jesus, fazer reflexões no campo dos nossos haveres, no campo daquilo que nós detemos como sendo riqueza. Muitos de nós entendem que riqueza é riqueza na opulência do ter. Não, todo aquele que tem uma casa, tem um carro, tem um conforto minimamente necessário, tem riqueza. Tem um teto que o abriga, tem um carro que o locomove, tem um emprego que provê as suas necessidades, tem riqueza. O nosso problema é que nós entendemos que riqueza é aquilo que ultrapassa os limites do necessário. E aí nós adentramos um campo de perigosa vivência, de vivência complicada. E nos lembramos de Jesus quando diz que é mais fácil um camelo passar no vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dizem aqueles que interpretam os evangelhos que chamava-se camelo uma corda tecida com os pelos do camelo. Daí Jesus dizer que é mais fácil um camelo passar no vão de uma agulha, ou seja, dificilmente uma corda passará no vão de uma agulha. Uma linha sim, mas uma corda não. Dizem outros que o vão da agulha seria uma passagem existente no muro de Jerusalém, no muro do templo de Jerusalém, aonde passava uma pessoa, mas não passava um camelo. Então, meus irmãos, quando Jesus diz isso, ele não diz algo na interpretação exata da palavra. O que ele nos alerta é para a nossa predisposição de muito querer e pouco distribuir. É isso que ele nos alerta, da ação do egoísmo em nossas vidas. E é importante nós sabermos que este sentimento que está presente em toda a humanidade, ainda hoje, volto a dizer, ele surgiu nos primórdios das nossas existências como criaturas humanas, e surgiu como um sentimento necessário para que nós pudéssemos sobreviver, pudéssemos nos preservar de todas as situações adversas que caracterizavam este mundo primitivo. Porque nós espíritas sabemos que os espíritos
nos trazem a informação de que existem 5 categorias de mundos: os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. E nós estamos encerrando um fechamento de ciclo neste mundo de provas e expiações. E vamos iniciando um mundo de regeneração. Mas não tenhamos esse entusiasmo que muitas vezes se vê, de que o mundo de regeneração vai ser constatado por nós, pela nossa geração. Não vai, não. Nós ainda temos muito que corrigirmos no campo da manifestação do egoísmo e, por conseguinte, da moralidade doentia que ainda nos classifica. Quantas vezes nós olhamos o mundo e observamos, tocados, que existe miséria, que existe dor, que existe crime, que existe condutas inadequadas e inaceitáveis. Mas por que, nos perguntamos, por quê? E muitos até descreem que Deus, nosso Pai, esteja de fato presente e cuidando das nossas vidas. E isto é sempre uma infantilidade, porque é preciso buscarmos na dimensão do conhecimento, particularmente que a ciência nos traz hoje, buscarmos a compreensão do que possa ser Deus. Porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos ao Espírito da Verdade se nos seria possível conhecer a Deus, o Espírito da Verdade responde que falta-nos um conhecimento, falta-nos alguma coisa. E isto que nos falta está no campo do aprimoramento moral, consciencial de todos nós. No Sermão da Montanha ele diz que os puros verão a Deus. Bem-aventurados os puros, porque os puros verão a Deus. Meus irmãos, a pureza representa amor em manifestação harmônica e integral. E será possível ao puro ver a Deus, porque Deus é pureza em plenitude, em manifestação. João, apóstolo, define Deus como sendo amor. Então, nós certamente ainda temos muito que reencarnar para que possamos nos purificarmos o suficiente para ver a Deus ou compreender a sua real manifestação. Porque Kardec não pergunta quem é Deus, porque perguntar quem é Deus é inadequado, é descabido, porque Deus não tem personalidade. Você pergunta quem quando você pergunta da personalidade. Kardec pergunta o que é Deus. Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. E nós, querendo compreender o que possa ser Deus,
porque isto é fundamental para que tenhamos fé. Mas não esta fé que é, digamos assim, fruto de um místico entender das coisas, mas que tenhamos a fé que tem compromisso com o objeto da fé. Se eu digo que tenho fé em Nossa Senhora, eu preciso ter um compromisso com Nossa Senhora, com tudo aquilo que ela representa, porque senão a minha fé, ela é uma fé, como já disse, que tem a mística manifestação que não se sustenta. Então eu preciso ter um entendimento que seja o mínimo razoável do que seja Deus, para que eu possa ter fé em Deus. E a ciência nos ajuda, porque a ciência diz que nós vivemos na Via Láctea, e nesta Via Láctea existem bilhões de sóis. Bilhões. E como o nosso sistema solar, muitos desses sóis têm uma quantidade de astros ou de corpos celestes que orbitam em torno dele. Então a nossa galáxia, ela é de uma imensidão extraordinária. Mas também diz a ciência que no universo existem bilhões de galáxias, e eu particularmente não consigo imaginar, por mais que eu me esforce, a grandeza desse universo. E Deus, nosso Pai, é o Senhor de tudo isto, o Criador, aquele de quem, ou através de quem, da sua vontade, o universo surgiu. Diz a ciência, algo em torno aí de 13 a 15 bilhões de anos através do Big Bang. Uma esfera do tamanho de uma ervilha explode. Desta pequena esfera surge toda a matéria que dá vida ao universo. É coisa para ficar maluco, mas também é coisa para se reflexionar e buscar compreender que Deus, nosso Pai, está manifestado nesse universo imenso, que nós nem mesmo conseguimos mensurar mentalmente. Mas se nós não conseguimos mensurar mentalmente o que seja o universo, obra de Deus, como podemos pretender reconhecer Deus em tudo isto? O que nós vemos é a sua obra e temos por ela o reconhecimento da sua grandeza, porque a sua obra é perfeita, é inteligente, é inquestionável, e nós estamos no seio desta sua obra. E quando nós iniciamos a nossa vidinha lá atrás, nos mundos primitivos, depois de evoluirmos por todos os reinos que foram necessárias às nossas vivências, às nossas experiências, e eu sempre me lembro de Leon Denis, quando diz que o homem dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. Leon Denis foi felicíssimo ao dizer ao dar esta definição da nossa evolução. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em dado momento ele diz que após o resfriamento
do planeta, que vivera os seus primórdios em convulsões terríveis, a temperaturas altíssimas, após o resfriamento, a espiritualidade derrama sobre sua face, sobre a sua superfície, tanto de terras como de mar, uma matéria gelatinosa, na qual estava presente os germes da humanidade. Mas o que se inicia após a presença desta matéria amorfa, ou seja, sem forma, é justamente o início daquilo que todos nós conhecemos nos seres unicelulares, né? Que vão progredindo até que chega na manifestação dos hominídeos, que somos nós. E lá atrás, volto a dizer, nós iniciamos estas batalhas numa condição muito precária, porque o livro dos Espíritos nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes. E sendo simples e ignorantes, o que é que viria a nos enriquecer? Enriquecer a nossa consciência, a nossa razão, a nossa capacidade de discernimento, seriam as múltiplas encarnações. As primeiras raças que surgiram foram as raças negras e as orientais. São nativas do orbe terrestre. Mas quando a espiritualidade entendeu que nós precisávamos de um impulso de evolução para que nosso aprimoramento caminhasse o mais celeremente possível, eles encontram na constelação de Capela um orbe, um planeta, aonde a humanidade caminhava de forma bastante acentuada no seu desenvolvimento evolucional, mas existia lá um grupo enorme de milhões de espíritos que estavam atrapalhando o desenvolvimento dos seus irmãos. Eram criaturas de moral estranha ao meio, que já se aprimorara muito. Criaturas ainda voltadas a atitudes infelizes, moralmente infelizes. E a espiritualidade então decide trazer esses milhões de espíritos que lá existiam para reencarnar ou encarnar na Terra. São os exilados de Capela, nome este que é dado à obra de Edgar Armond, que conta esta história dos exilados. E eles vêm ter aqui, eles são os ascendentes das raças brancas. Eles chegam e o livro conta, Emmanuel também, que quando eles são apresentados ao planeta em que deveriam reencarnar ou encarnar, que era a Terra, à época, eles ficaram bastante impressionados, porque o biótipo humano ainda carecia de determinados ajustes. Existiam situações a serem resolvidas, mas a tarefa difícil teve a presença de Jesus junto a eles no espaço, comprometendo-se com todos de que a tempo e a hora adequadas e ideais
o Cristo cósmico com eles estaria. E esses espíritos começam então, e isto é contado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, começam a reencarnar na Mongólia, num lugar chamado Meseta do Pamir, e começam a sua migração para participar de forma importante do nosso desenvolvimento. Eles iniciam o seu périplo pela Lemúria, um continente até hoje contestado pela ciência, mas eu penso que se Emmanuel faz referência à Lemúria, é porque ela de fato existiu. E a Lemúria, depois de viver o seu ciclo evolutivo num cataclismo marítimo, desaparece. Surge, na sequência, a Atlântida, onde novamente um ciclo de evolução se dá, sempre com a presença dos nativos da terra, somados à presença dos capelinos. E a evolução vai se manifestando proporcionalmente às condições que eram características da época e do povo. Desaparece a Atlântida, também num cataclismo marítimo, e estes espíritos migram então para o nosso conhecido continente na disposição em que se encontra hoje. A primeira leva de espíritos mais sensibilizados pelo bem instala-se no Egito, outra na Índia, outra manifesta-se na Europa, e assim vai se dando o nosso desenvolvimento. Mas aquele sentimento que existira lá nos mundos primitivos permanecia ou permanece até hoje, nos trazendo grandes dificuldades. Porque é importante que o homem, à medida em que ele, utilizando-se do instrumento que Deus nos concedeu, para que nós possamos promover a nossa evolução por nós mesmos, porque a verdade é uma só, meus irmãos: ninguém promoverá a nossa evolução senão nós mesmos. E Deus nos proveu do instrumento ou dos instrumentos necessários para que nós pudéssemos realizar isso. E o principal deles chama-se consciência. Vinculado à consciência, a inteligência. Vinculado à consciência, o livre-arbítrio, né? Evoluímos intelectivamente de forma expressiva, é inegável. Quando olhamos na tela do tempo, nós voltamos centenas de anos atrás, nós percebemos o quanto hoje nós temos o fruto do nosso intelecto. Mas não podemos dizer a mesma coisa no campo da moralidade. No campo da moralidade nós ainda estamos devendo, porque as nossas ambições, elas são desmedidas. E nós não conseguimos fazer prevalecer a razão sobre a ambição. O nosso egoísmo não permite. Ele envolve a razão, a consciência, como uma nuvem negra, e nos torna cegos e insensíveis às coisas que são ideais, moralmente ideais. Grande privilégio temos nós espíritas e espiritualistas,
Mas, meus irmãos, num país de 200 milhões de criaturas, o censo do IBGE diz que nós espíritas somos apenas 2,5 milhões. É muito pouco. Tá certo, existem pessoas que acreditam na reencarnação e que são adeptas de outros cultos e outras religiões, mas isto é muito pouco, porque o homem precisa saber que existe a lei, as leis divinas existem manifestadas permanentemente sobre todos nós. Entre elas, volto a dizer, a lei de ação e reação. E eu muitas vezes observo, na cidade tem um rapaz, um jovem ainda, até bem apessoado. Se der um banho nele, botar uma roupinha limpa, bonita, ele fica chique. Mas ele vive pelas ruas, se embebedando, comendo do lixo. Comendo do lixo. E me contaram que já tentaram ampará-lo, já houve família que tentou ampará-lo, mas ele não aceita. Me contaram uma história uma vez, não me lembro quem me contou, mas o importante é a história, de um sujeito que vivia na rua e começou a dormir na frente da casa da pessoa. Aí a pessoa espírita, muito sensibilizado com aquilo, convidou ele para dormir na varanda. E ele começou a dormir na varanda. Aí chegou o frio, o inverno, e ele, sensibilizado pela dificuldade do outro, colocou um colchãozinho, deu uma coberta, um travesseiro. E com o tempo e o relacionamento que se estreitava, ele se dispôs a construir uma casinha na periferia para colocar aquele indivíduo, e assim o fez. Colocou o indivíduo na periferia de uma casinha. Passado algum tempo, ele encontra o indivíduo de volta às ruas. E aí ele ficou desatinado. Como é que pode? Eu fiz tudo o que era necessário e importante fazer. Dei a ele um teto. O que ele precisava era fundamental, mas ele volta para a rua. E ele foi conversar com o Chico. E o Chico explicou para ele que na nossa consciência profunda ou na nossa subconsciência, nós trazemos um sentimento, por assim dizer, de justiça diante das nossas próprias faltas, em que nós, diante da necessidade de resgatarmos as nossas atitudes infelizes, nos sentimos espontaneamente compelidos a viver a desdita, sabendo, volto a dizer, inconscientemente, que aquilo nos é necessário, que nós não temos o mérito de viver diferentemente. Porque muita gente até acredita, creio eu, que quando chega no mundo espiritual, eu não estou falando necessariamente dos espíritas, quando chega lá no mundo espiritual, alguém vai abrir um livrinho e vai recitar para aquela criatura que voltou ao mundo espiritual todas as suas ações, tanto no bem quanto no mal, e vai fazer ali um pré-julgamento. Não é assim. Não é assim que funciona. O nosso juiz é sempre a nossa consciência. Quando nós deixamos o corpo físico e retornamos ao mundo espiritual, a nossa consciência se expande
E surge uma situação interessantíssima, que eu acredito que talvez nem todo mundo pensou nisso, mas eu vou dizer aqui para desilusão de alguns. A vida, como nós a vivemos na materialidade, no corpo físico, no atual momento, ela é marcada por valores que são, digamos assim, indispensáveis, né? A pessoa se esforça para ter um lugar ao sol. Isto é da natureza de cada um de nós. Nós queremos ter um lugar ao sol. Então, muitos de nós estudamos, outros não estudam, mas têm uma natural disposição, né, um pendor natural para fazer determinadas atividades nas quais se tornam um sucesso, né? E isto é o que nós muitas vezes buscamos, nos tornarmos alguém diante da sociedade em que estamos inseridos. É preciso, nós sentimos uma necessidade imensa de que as pessoas nos vejam com sucesso. Não somos assim? Eu creio que somos. Nós queremos ser pessoas bem-sucedidas e queremos que as pessoas reconheçam isso. Nós queremos ter um diploma. A maioria de nós, quando pode ter, quer ter um diploma, porque quer muitas vezes ser chamado de doutor. Eu conheço gente, inclusive, infelizmente, no meio espírita, que não abre mão de ser chamado de doutor. De repente ele se acha o título, né? É um direito que ele tem, não estou recriminando, não, estou fazendo uma observação apenas. Existem aquelas pessoas que reúnem uma fortuna, um dinheiro significativo, e têm possibilidades de morar num condomínio fechado, numa casa de todo conforto, né? E desfruta de prestígio, e desfrutam alguns de poder, de grande poder. Eu, quando vejo aqueles ministros do Supremo reunidos, eu me impressiono muito. Tem até uma brincadeira que dizem que o médico se acha Deus, o juiz tem certeza que é, né? É uma brincadeira, tá? Então, são pessoas que estão com o seu ego inflado demais. O seu ego está que, se encostar uma agulha, explode. E vivem em função do ego. Mas nós espíritas sabemos que o ego é uma condição que se manifesta ocasionalmente, temporariamente. Nessa existência eu sou João Paulo. Eu vou desencarnar e vou continuar no mundo espiritual por um certo tempo, João Paulo. Mas vai chegar um dia lá no mundo espiritual que os espíritos que cuidam disso vão programar a minha reencarnação e eu vou nascer de repente como Zé. Eu deixei de ser João Paulo e vou ter uma nova personalidade. O meu ego vai ter uma nova condição. E isso é importante que nós saibamos, para que nós não nos entusiasmemos demais com o nosso ego. O Berto Roden, um autor que eu gosto muito, diz assim, que o ego é um ótimo servidor, mas é um péssimo senhor. O senhor das nossas vidas tem que ser o nosso eu, que é o nosso espírito. Esse deve ser o senhor. O ego é apenas um instrumento da nossa evolução, que a cada encarnação se manifesta, se constitui. Então, voltando ao que nós dizíamos, o indivíduo, quando desencarna, quando volta ao mundo espiritual,
eu acredito que ele sofre a maior decepção da vida dele, e ao mesmo tempo a maior surpresa que alguém possa ter, porque do lado de lá não tem status, não tem diploma, não tem condição de poder, não tem nada daquilo que cria uma situação diferenciada que nós observamos comumente na nossa sociedade. O indivíduo, quando chega do lado de lá, ele está nu, ele está despido, porque à medida em que nós vamos vivendo a nossa existência, todas as nossas atitudes têm um reflexo, digamos assim, energético vibracional. E nos corpos sensíveis, que nós chamamos de perispírito, estes elementos vão se impregnando, vão se manifestando. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, a nossa condição está estabelecida em nós mesmos. Nós vamos nos situar no plano, no ambiente, no local condizente com a condição moral vibracional do nosso perispírito. E aquele que muito errou, a exemplo do mal rico, vai situar-se em região infernal. Essa região infernal nós chamamos de umbral, né? Nós chamamos de umbral. Muito embora o céu e o inferno estão na consciência do homem. Ou seja, o que é que nós estamos construindo? Será que nós estamos permitindo que o nosso egoísmo seja predominante nas nossas vidas? Vejam bem, o que é que nós estamos dando de nós? Não materialmente, porque dar materialmente é fácil. É enfiar a mão no bolso, tirar R$1, R$2, R$5, R$10, depende da disposição de cada um, né? É comprar a feijoada que está ali fora, é participar do brechó. Isso é dar de material, isso é fácil. Eu afirmo para vocês, é fácil. O difícil é dar de si. O difícil é dar de si. O difícil é vir aqui num feriado trabalhar para Jesus. Isso é difícil. Mas é o que nós precisamos descobrir e fazer. Despertar e fazer. No Evangelho, Jesus faz uma afirmativa muito interessante. Bem profetizou de vós Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu acredito que Jesus continua tendo razão. Não estou dizendo dos espíritas nem dos frequentadores desta casa, viu? Os frequentadores desta casa não estão incluídos no meu comentário, com certeza, né? Mas, infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós dizemos amar Jesus, mas poucos de nós conhecem o Evangelho de Jesus. Poucos de nós se detêm 5 minutos, abre o Evangelho e lê uma página. Poucos de nós. Não é uma recriminação, não. Eu acho que cada um, pelo seu livre-arbítrio, define o seu caminho, e nós não temos o direito de recriminar. Temos o direito de, digamos assim, alertar, mas recriminar não, porque a tua dor, pela tua escolha, quem vai sofrer é você, não eu.
mas eu tenho o direito e o dever de alertar. Porque vir aqui no dia de hoje, falar de Jesus, não é um dever, não é uma obrigação. Para mim é um privilégio. É um privilégio. E eu gostaria de ver todos os meus irmãos, não só os espíritas, todos os meus irmãos em humanidade, conhecendo o Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para finalizar, que nós já estamos avançados no horário, pouca gente compreende este Cristo que está em nós, em cada um de nós, essa centelha que nos predispõe a amar, porque somos todos predispostos ao amor, ou não somos? Se alguém quiser uma prova da existência de Deus, examine-se nos seus anseios naturais. Nós queremos ser felizes, nós gostamos do que é belo, nós admiramos o que é belo, o que é bom, o que é harmônico. Eu citei na minha casa, lá no Francisco de Assis, um dia, o nosso coral, como exemplo desta questão da harmonia, e vou citar aqui também. Como é gostoso ouvir o coral cantar, mas o coral é harmônico, como tudo que emana de Deus é harmônico, porque uniram-se nas possibilidades que cada um detém, para que, unindo estas possibilidades de voz, pudessem nos agradar ao ouvido, agradar a todos. Porque se chamarmos um a um aqui, poucos serão aqueles que vão nos agradar, mas unidos, são harmônicos e traduzem algo que agrada e encanta. E nós precisamos fazer isso, nos unirmos em torno daquilo que é harmônico, que é representativo no campo do amor, da caridade e de tudo aquilo que Jesus nos revela como sendo fundamentalmente necessário para que possamos ser felizes, para que o egoísmo possa desgastar-se cada vez mais, ao ponto de um dia desaparecer e podermos assim realizarmos a felicidade em nós. Porque aquele que busca a felicidade não deve buscá-la no outro. Muita gente equivocada diz assim: olha, eu sou infeliz porque a minha mulher não me compreende, eu sou infeliz porque o meu filho não me obedece, eu sou infeliz porque o meu vizinho, ele não se ajusta comigo, eu sou infeliz porque o meu chefe é um cara ríspido. Enfim, nós estamos sempre estabelecendo a responsabilidade da nossa felicidade para o outro. A responsabilidade da nossa felicidade está em nós mesmos, porque aquele que compreende, que aceita, que perdoa, que tolera, que entende o que se passa no seu entorno, pode ser feliz. E nós ainda seremos capazes de realizar tudo isto quando Jesus puder definitivamente fazer morada em nossos corações. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre, que assim seja.